Apocalipse capítulo 11, verso 1. Quantos acharam? Digam amém. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vá e meça o templo de Deus, e o altar, e os adoradores que lá estiverem. É João, lá na presença de Deus, ele disse assim: me deram um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vá, meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Eu não sei se vai dar para chamar de pregação que eu vou fazer aqui hoje. Desde o momento que eu recebi o convite para vir aqui, o Senhor falou comigo uma frase que eu queria já falar de cara para você pensar. Está chegando a hora da medição dos adoradores. Diga comigo, daqui a pouco. Agora só os que estão acordados, digam assim: daqui a pouco eu serei medido. Eu vou conversando aqui porque é igual eu estou te falando, eu não tenho assim um esquema muito pronto para hoje. Mas eu queria que você soubesse que está chegando a hora de sermos medidos. Deram para João uma vara de medir, e a voz do céu disse: agora vai medir o templo, vai medir o altar, e vai medir os adoradores. E João foi. Eu queria começar dizendo para você que existem 3 tipos de medição para adoradores. Existem 3 tipos de adoradores, 3 estaturas de adoradores. Eu queria falar sobre as 2 primeiras bem rapidamente, para a gente se deter na última. O primeiro tipo de adorador que tem, o primeiro tipo de cristão que tem é o nanico. É o que não cresceu espiritualmente. É aquela pessoa que está na igreja, mas a igreja é mais um clube do que um lugar para adorar a Deus. A pessoa é mais um fiscal de culto do que alguém que adora. A pessoa sabe quem levantou a mão, quem não levantou, a pessoa olhou tudo. O momento mais interessante do culto para essa pessoa não é nem o louvor, nem a pregação, é o final do culto, a hora do bate-papo. Que aí a pessoa vai ver o que pode rolar, o que pode dar daquilo ali. Paulo chamou esse crente, esse cristão, de carnal, lá em 1 Coríntios. É aquele que fala mal, é aquele que olha e diz: você viu o jeito que ela dançou? Chatinha, insuportável essa menininha. Ela acha que o pai dela é dono da concessionária, que é aquela pessoa que não pensa para falar, não pensa para se vestir. Ela vem para a igreja vestida de forma sensual. Ela critica o pastor, ela fala mal das programações, ela critica o horário que o culto termina. No shopping pode ficar até a hora que for. O cinema, o filme pode ser 3 horas, 4 horas, mas na casa de Deus é uma marcação. Então a pessoa é chata. Ela é chata com ela é chata com o mundo, e ela é carnal. Você quer aborrecer essa pessoa? Fala assim: vamos ler a Bíblia, vamos orar. Ah, meu filho, passa depois. Passa depois. Eu não. Então nós temos esse primeiro tipo de adorador. Se ele morrer, ele vai para o céu. Paulo disse lá aos Coríntios que os carnais vão para o céu sim, só que eles vão entrar como se estivesse passando por uma muralha de fogo. Vai entrar só eles, mais nada, sem galardão. Vão entrar para lá para usufruir o pouquinho ou o nada que fizeram para Deus nessa terra. Perderam uma grande oportunidade de crescer. Tem uma segunda medida de adorador, que é o adorador, o cristão normal. Ele dá o dízimo, ele ama a igreja, ele participa dos cultos, ele luta para a família dele ser uma bênção, ele lê a palavra de Deus, ele jejua, ele se interessa pelas coisas de Deus, ele trabalha, ele se esforça, e ele quer fazer as coisas certas, mas ele sabe que ele não tem mais dentro dele aquele fogão que ele tinha um dia. Quando ele vem a um congresso como esse, ele se empolga,
Mas uma semana, 2, 3 depois do congresso, a empolgação passou. Uma das minhas maiores batalhas lá na minha igreja, eu estou começando vou entrar no meu 9º ano pastoreando jovens lá. Nós temos um grupo de mais de 2.000 jovens na nossa igreja. E aí no carnaval a gente sempre faz um congresso grande, leva 800 jovens para o sítio, ficam lá até 1.000 jovens durante o dia. Mas a luta é que quando a gente termina o congresso, está todo mundo pegando fogo, meu irmão. No primeiro culto, depois do congresso, os jovens estão igual o Homem-Aranha, agarrados no teto, assim, ó. A hora do louvor é até perigosa, a gente fica até com medo de alguém machucar alguém. Mas o tempo vai passando, e como ele é um cristão normal, como ele é um adorador normal, como ele faz para o café, como ele está na média, o fogo vai indo embora. E é esse cristão que geralmente procura muito o gabinete dos pastores, porque ele quer acertar, mas não consegue. Esse cristão geralmente tem pecados escondidos, que ele batalha com eles há muitos anos e não consegue vitória. Fica às vezes um período sem pecar, mas depois peca de novo e não consegue vencer. E a pessoa fica sempre se lembrando daquela época quando era radical para Jesus e quando estava no fogão e tal. Você lembra, olha aqui que eu escrevi na capa da minha Bíblia, aquela vez que eu fui naquele congresso, que aquele pastor, que aquele adorador, que aquela vez que fulano de tal pregou aquela palavra. Aí vira museu. Começa a viver do passado demais. Você lembra aquela vez que eu orei, que Deus me respondeu, aquela vez que eu preguei para aquele homem, que ele se entregou nas mãos de Jesus. Esse é o segundo tipo de adorador, é a segunda estatura, ele é mediano. Mas o que eu queria falar nessa noite é de uma qualidade de adoradores rara nos nossos dias, que são os loucos. Nos Estados Unidos, na década de 60, quando houve aquele movimento do Woodstock, a humanidade estava cansada de ser certinha. Então houve aquele movimento, houve um movimento estudantil, houve o movimento do sexo, drogas e rock and roll. Jimi Hendrix, James Joplin, todo mundo entrou na jogada ali, aqueles cantores que embalaram uma geração, Elvis, e um pouco antes, e depois os Beatles, e aquilo entrou para valer, começou na sociedade americana, influenciou várias culturas mundo afora, e os jovens piraram. O lugar, Woodstock, é prova disso. Todo mundo queria algo mais e não encontrava esse algo mais. No meio dessa loucura, drogas e sexo e bebidas e esoterismo e misticismo oriental, os Beatles ensinando a geração dos jovens a cultuar os gurus indianos. No meio dessa loucura toda, onde estava valendo tudo, começou um movimento cristão. Alguns cristãos começaram a falar de Jesus, e alguns desses líderes jovens desse movimento pirado dos hippies se entregaram a Jesus. E esses hippies que se converteram começaram a falar de Cristo de uma forma radical e começaram a pregar Jesus, e começou um grande movimento que tomou o nome de Movimento para Jesus, Jesus Movement, que varreu a Califórnia. Começou na Califórnia e se estendeu por todos os Estados Unidos e também foi para a Europa e vários lugares do mundo. E esse Jesus Movement era uma só coisa. Da mesma forma que a moçada estava doida por causa do capeta e das obras do diabo, com a mesma loucura, eles agora serviam Jesus. Você imagina comigo aqui um hippie, doidão, que aceita Jesus, e o cara vira e fala: "Nó, velho, que é isso, camarada? Que barato doido é esse? Eu quero isso na veia todo dia." Eles começaram a viver um cristianismo tão doido, que não tinha igreja que aceitava esses caras. Pelo contrário, as igrejas deram um apelido para eles: Jesus Freaks, que significa loucos por Jesus. Então, tanto os crentes nanico, quanto os crentes medianos, começaram a meter o pau nesses doidos, e começaram a falar: lá os Jesus Freaks, olha lá. E Jesus Freak surgiu como um termo pejorativo, como um palavrão, como um xingamento. Era palavrão do último grau. Xingar alguém de Jesus Freak
Loucura. Chamar, a pessoa ficava ofendida. E no início, esses hippies ficavam ofendidos. Mas quando começou a década de 70, esses homens falaram: você quer saber? Nós somos Jesus freaks mesmo. Nós não batemos bem da cabeça mesmo. E eles começaram as igrejas deles, e as igrejas deles em poucos meses tinham milhares de pessoas, de todos os segmentos da sociedade, enquanto muitas vezes as igrejas históricas estavam paradinhas com 100 membros há 50 anos. E eles começaram a falar de uma vida radical por Jesus, e surgiu ali então um dos avivamentos mais radicais da história do mundo. Eles foram apedrejados, criticados. E eu contei a história desses loucos por Jesus, porque na verdade eu quero gastar o tempo que me resta nessa noite contando algumas histórias de outros loucos por Jesus. Porque a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: a hora da medição está chegando. Diga para quem está do seu lado: a hora da medição. Agora pergunta para a pessoa do outro lado: você é nanico? É mediano? Ou é grandão? Quantos aqui querem servir a Deus fazendo mais do que simplesmente aquilo que Ele pede? É que simplesmente fazer mais do que vir na igreja, trazer o dízimo. Quantos querem ir além? Quantos querem mais? Eu quero mais. Sabe o que eu descobri? Tempo não se renova. Dinheiro, se você perder, você consegue mais. Perder uma matéria na escola, consegue outra. Perder um amigo, você consegue outro. Mas tempo, essa noite nunca vai voltar. Nunca mais. Se eu e você não vivemos como loucos por Jesus hoje, nós perdemos o dia de hoje. Se nós não vivemos o cristianismo radical hoje, amanhã podemos viver, mas não vai ter valido mais para hoje. Por isso a palavra de Deus para mim e para você, começando aqui, já que o tema do congresso é louvor, adoração e missões, eu só encontro esses 3 elementos na vida de gente doida. Porque o normal está muito ocupado para mexer com esse negócio de adoração, que ele tem que pagar as contas. Posso te falar um negócio? Sabe qual é a desculpa dos baixinhos? Diga comigo assim: a desculpa dos baixinhos é a desculpa. Eles têm sempre uma desculpa para justificar o fato de não estarem mais pegando fogo para Jesus como um dia estiveram. Eles têm sempre uma resposta pronta. Eles sabem sempre dizer por que não são tão radicais para Jesus como um dia foram. Quem sabe você está aqui e você se lembra de um dia onde você já leu a Bíblia 4, 5, 10. Tem um jovem na minha igreja que lê 65 capítulos da Bíblia por dia. E ele estuda, faz faculdade. Ele não é uma à toa. Quem sabe você está aqui, você se lembra de uma época em que você ia à igreja 5 vezes na semana, e hoje você vai no domingo pela manhã, chega tarde e sai cedo. Ah, pastor, mas é porque nasceram os filhos, eles choram muito. Não cola, eu também tenho filho pequeno. Quem sabe você está aqui hoje e você já foi alguém que orava. Quem sabe orava em línguas, quem sabe punha CDs evangélicos na sua casa. Hoje, pastor, eu estou batalhando, eu estou correndo atrás. Uma moça na minha igreja se casou esses dias, a Ronara. E ela falou comigo: Lucinho, eu não vou deixar, nos dias que antecedem o meu casamento. Eu sei que é uma piração preparar um casamento, mas eu não vou perder o meu fervor para o Jesus, porque eu vivi anos da minha vida sem o Valdir, mas eu não vivo 1 minuto sem o Senhor Jesus. Essa é uma frase de uma louca por Jesus, tá? Porque a frase que a moçada está falando aí hoje, sabe qual é? Eu não vivo sem o Valdir. Eu já cansei de atender em gabinete, pastor Marcos também, pessoas dizendo: pastor, estou apaixonado, mas não é por Jesus, é pelo Tonhão da bateria. Quantas vezes eu já atendi rapaz me procuraram: pastor, eu terminei o namoro com a menina, agora ela está falando em se matar. Sabe o que é isso aí? É uma louca, não por Jesus, louca para casar. Moças, o dia mais chocante da sua vida não é o dia que você entrar de branco numa igreja, é o dia que você passar na rua e as pessoas olharem e disserem: ali vai uma doida por Jesus.
Existem alguns loucos por Jesus da Bíblia e fora da Bíblia. Primeiro da Bíblia, Estevão, camarada doido. Jovem, diácono, entregador de cesta básica. Parou numa esquina um dia lá e arrumou uma confusão com os homens lá falando de Jesus. E os libertinos falavam um negócio, ele falava, não tem nada disso não. Quem sabe você na sua faculdade, quando o professor começa a falar que o homem veio do macaco, você só escorrega na cadeira assim, ó. E fica lá balançando a cabeça e mascando seu chiclete, falando assim, tadinho. Mas você não fala nada. Os adoradores serão medidos. Estevão falou, não tem nada disso não, vocês não sabem o que vocês estão falando não, o negócio é Jesus. Ficaram enfesados com o homem, levaram ele diante do Congresso de Israel. Ele chegou lá na frente, entregador de cesta básica, gente, não era político não. Chegou na tribuna, falou, olha, eu quero falar um negócio, vocês são uma raça ruim, vocês mataram o Cristo. Diz a Bíblia que a moçada rangia os dentes. Ele não quis saber, gente, ele não quis saber se eram pessoas importantes ou não, ele era doido. Falou, sabe o que fizeram? Pularam em cima do homem, arrastaram para fora da cidade, colocaram seus mantos aos pés de um jovem rapaz bonito, chamado Saulo de Tarso, que ficou ali cuidando dos mantos, só assistindo enquanto jogavam pedras em Estevão. Na hora que a primeira pedra acertou, o homem caiu no chão. Ele levantou as mãos e falou, Deus, perdoa os que estão me ofendendo. Sabe o que doido por Jesus faz? Perdoa os inimigos, perdoa aqueles que falam mal. Sabe uma coisa triste nas igrejas? Muitas vezes as feridas mais fortes causadas no povo de Deus não são causadas por outros lobos, mas por ovelhas. Muitas vezes o povo de Deus está sofrendo mais fofoca daqueles que estão na casa do Senhor do que os de fora. Estevão perdoou e caiu morto. E Santo Agostinho e Martinho Lutero escreveram nos seus escritos e disseram, no momento em que Estevão caiu morto, uma dúvida tremenda entrou na cabeça do jovem Saulo, porque ele disse, como é que alguém pode querer morrer por uma seita mentirosa como essa? Sabe por que ele morreu? Porque ele era doido. Quer ver um outro doido? O próprio Saulo. Esse Saulo que um dia estava lá matando crente para valer, caiu do cavalo. Meu irmão, não é legal cair do cavalo, mas se cair do cavalo for nos tornar loucos por Jesus, eu quero. Quantos querem aqui? Eu quero. Chega de uma vida fria, chega de uma vida medíocre, chega de uma vida fazendo para o gasto. Deus diz assim, não ande ali, ande aqui. Aí você fala, até onde eu posso ir, Deus? Deus fala, até aqui. Aí você fica na beiradinha. Ô Jesus, eu não posso ir para o mundo, estou doido para ir, mas eu não posso. Eu vou ficar bem na beiradinha aqui, só olhando pela vitrine e desejando. Uma moça falou comigo lá na minha igreja, falou, pastor, eu tenho vontade de usar a roupa que as moças do mundo usam. Eu pelo de vontade de ir numa boate e fazer tudo o que as meninas fazem. Mas fazer o que, né? A gente é crente. Eu falei, eu te libero em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai, minha filha, vai para o inferno, vai para onde você quiser, só não faz Jesus passar vergonha, não. Um jovem da minha igreja falou comigo, ô pastor, tô indo embora, viu velho? Falei, para onde? Para que igreja? Para a Igreja Batista do Mundão. Igreja Batista do Mundão? Falei, então vai sem Deus. Vai nessa, tchau. Aí ele falou, uai pastor, você não vai falar nada, não vai tentar me convencer? Eu falei, não, você está decidido, vai embora. Não pastor, volta aqui, no corredor de entrada da minha igreja. Eu voltei e falei, então olha aqui, vou te pedir um negócio então. Você me cutucou, agora você vai escutar. Faz um negócio para mim. Faz para o capeta o que você não fez para Jesus. Você nunca veio a um culto com Bíblia porque a sua blusinha bombadinha, bonitinho, não combina com a Bíblia. Então você é tão lindinho que Bíblia não combina com você, maravilhoso. Nunca te vi no altar chorando. Nunca, podia ser o pregador que fosse, com a mensagem que fosse. Você estava ali sempre assim, ó. Só te via dando chaveco nas minas. Só. Então vou te pedir um negócio. Serve o capeta melhor do que você serviu Jesus. Eu quero
passaram a ver sua foto na página policial do estado de Minas. Combinado? Não deixa o capeta passar vergonha, hein? Ok? Ele começou a chorar e disse: pastor, me perdoa. E ele me falou: pastor, eu já fui uma pessoa, eu já fui o jovem mais cheio do Espírito Santo dessa igreja. Sabe o que me atrapalhou? Sabe o que tirou a radicalidade por Jesus de mim? Sabe o que me fez tornar um cristão nanico? Faculdade. Eu tenho uma mensagem, não está aqui hoje não, que se chama: se você sair crente da faculdade, será crente pro resto da vida. Diga bem ainda do seu lado: se você sair crente da faculdade. E Saulo caiu do cavalo. Aí Jesus falou para Ananias: Ananias, vai lá. E Ananias foi. E quando ele chegou lá, Jesus tinha dito para Ananias: Ananias, esse homem vai aprender o quanto ele vai sofrer por mim. Paulo sofreu como poucos, tem uma lista de sofrimento dele em 1 Coríntios capítulo 11. Mas esse homem chegou a Roma no ano de 60. Quando ele chegou ali, ele foi julgado por Nero. Ele convenceu Nero a libertá-lo. É impressionante. Paulo falou com tanto poder que Nero amarelou, soltou o homem. Ele continuou pregando Jesus, mas aí não teve jeito. Uma hora Nero o condenou. Ele foi levado para fora da cidade de Roma e foi decapitado no ano de 64. Quer ver outro doido? Pedro. Doido de pedra, doido. Doido antes de ser cheio do Espírito Santo, doido depois. A gente vinha no carro conversando, eu, o pastor Marquinhos, o pessoal da banda, e a gente estava falando de algumas pessoas loucas aí da mídia. Pessoas doidas, tipo João Gordo lá da MTV. Pessoas doidas que tem por aí. E eu falei para eles: olha, esses aí dão os melhores crentes. Que quando eles convertem, eles não sabem servir a Deus mais ou menos. Assim como eles se entregavam para valer, para tudo quanto é coisa errada, eles agora querem fazer a mesma coisa para Deus. Irmão, outro dia eu passei uma vergonha na minha igreja, porque o culto acabou e um irmão ficou no altar chorando. Aí um diácono queria tirar o irmão, aí um outro falou para ele assim: não tira ele não, porque ele ainda está naquele fogo do primeiro amor. Eu falei: Jesus, será que eu estou no 10º amor? E será que nós que estamos aqui olhando, será que nós que não somos os ETs, não? Será que não é ele que está certo e nós estamos errados, não? Eu vim falar para você nessa noite que está chegando a hora da medição dos adoradores. E eu e você estamos sendo chamados para ser loucos por Jesus. Nero também quis matar Pedro. Sabe o que Pedro fez? A igreja convenceu Pedro a fugir. Eu vou fugir. Ele não queria, mas aí convenceram. Pedro foi saindo dos portões de Roma. Ele teve uma visão de Jesus entrando. Aí ele caiu aos pés de Jesus e falou: Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? Jesus falou: eu vim aqui para ser crucificado de novo. Pedro entendeu que era hora dele voltar para Roma e sofrer tudo que tinha que sofrer. Ele voltou, Nero o prendeu, e na hora da sua morte ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E foi crucificado de cabeça para baixo, também no ano de 64. Quer ver uma outra pessoa doida? Doida por Jesus, doida. Esse aqui é doido. João Batista. Começar pela roupa do homem, doido. Andava com a roupa de pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, era pregador de um sermão só. Sabe qual era o sermão dele? Arrependei-vos! Aí você vinha no outro culto, chegava lá: gente, hoje o tema do sermão é arrependei-vos! Aí no terceiro culto você chegava lá e falava assim: hoje eu incluí um novo tópico no sermão, se chama raça de víboras. Vem amanhã, que amanhã tem um outro ponto novo, é uma bênção. Amanhã é bando de safados sem vergonha. Quem suportaria ser ovelha de um pastor desse? Mas o homem era doido por Jesus. Estava nem aí o que diriam dele. Gente, hoje, olha, pastor Marquinhos falou aqui, é uma verdade. A hora que os cristãos mais mentem muitas vezes é na hora do louvor e na adoração. Não importa o que vão pensar de mim, será que é mesmo? Se fulano olhar, eu vou amarelar.
Eu não posso esquecer que eu sou o senhor doutor, e o meu cabelo está de chapinha. A gente se importa com o que vão pensar da gente, sim. Esses camaradas aqui não. João, sabe o que fizeram com ele? Cortaram a cabeça de João, porque ele foi pôr o dedo na cara do rei Herodes e dizer: você não pode fazer o que você está fazendo. André, irmão de Pedro, esse homem chegou diante do governador romano e falou: você está matando as ovelhas que eu estou ganhando para Jesus. O governador falou: ah é? Você está bravo? Eu vou te crucificar. Sabe qual foi a resposta de André? Se eu tivesse medo de morrer na cruz, eu não teria pregado sobre a glória dela por tantos anos. Ah é, bonitão? Te condena a morrer na cruz. Pegaram André, já velhinho, e quando ele foi sendo levado para o lugar de execução, que ele viu a cruz lá longe, o homem pulava igual doido e falava: oba! A cruz! Venha! Venha, querida! Amada! Esperada! Eu estou doido para morrer em você, porque em você também morreu o meu Senhor. É normal? Hã? É politicamente correto? Se encaixa no padrão das nossas igrejas? Eu tenho medo que a maioria desses camaradas não pregariam nas nossas igrejas, a começar da minha. Quando a cruz veio chegando, ele disse assim: quanto mais perto estou da cruz, mais perto estou de Deus. Quanto mais longe estou da cruz, mais longe estou de Deus. Pegaram André, pregaram na cruz, ele ficou 3 dias pregado vivo, e evangelizando todo mundo que passava. Aí os crentes se reuniram, chegaram para o governador e falaram: tira esse homem da cruz, porque deixa ele descer, ele já pagou muito. Quando André desconfiou que eles estavam querendo fazer isso com ele, ele olhou, orou e falou: Deus, eu não vim aqui essa cruz para voltar a morar entre os homens, me leva daqui para o Senhor. E morreu. 65 depois de Cristo. Quer ver mais gente doida? Bartolomeu, um dos apóstolos, foi pregar na Armênia. Chegou lá, pregou, ganhou tanta gente para Jesus, acabou com os templos dos falsos deuses, aí ganhou para Jesus toda a família do rei, menos o rei. Sabe o que o rei fez? Ficou nervoso, falou: eu vou te matar. Ou você adora o Deus Astarote, ou eu te mato. Ele falou: pode matar, eu não vou me ajoelhar, não vou adorar Deus falso nenhum. Bateram nele, enfiaram pregos debaixo das suas unhas, o apedrejaram, o pregaram numa cruz e arrancaram a sua pele de alto a baixo. Ele não morreu e continuou vivo na cruz falando de Deus. Sabe o que tiveram que fazer para silenciar esse Jesus freak? Pegaram um machado e cortaram a cabeça dele, porque ele não calava a boca. É aí que a gente vê a nossa diferença para esses homens. Porque quando nós estamos com dinheiro na conta, o namoro está indo certo, as notas estão fluindo na faculdade, as coisas estão bem na igreja, a gente dá glória fácil. Mas quando vem os problemas, meu irmão, é aí que um louco por Jesus vem à tona. Porque sabe o que um louco por Jesus fala? Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. O meu negócio é Deus. Na luta, na alegria, nas trevas, vocês conhecem um hino: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse homem fez esse hino, indo reconhecer os corpos da sua mulher e das suas 4 filhas que morreram no Titanic. Dá para cantar um negócio desse? Meu irmão, é muito legal quando a gente fala dos outros, mas imagine você aí, pega os seus parentes, imagine eles dentro de um caixão, e você no carro indo para reconhecer o corpo, aí você fala assim: me dá uma caneta aí. Se pasa mais doce me deres gozar, se dora mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Diga para ainda do seu lado: dorme com esse barulho. Mais um aqui, Timóteo, discípulo de Paulo. Timóteo um dia estava em Éfeso, ele já era velhinho. Quando ele entrou numa avenida, ele viu uma procissão de gente adorando a deusa Diana. Ele parou na frente da procissão, todo mundo parou, ele falou: gente, isso aí é pedaço de pau, não vale nada não, adora o Deus vivo. Aí alguém na multidão gritou assim: cala a boca, velho, sai daí. Ele falou: não, e continuou falando. O sacerdote foi lá na frente, deu nele um tapa e jogou ele no chão. A multidão toda assustou. Mas aí ele se levantou, continuou falando.
a multidão pegou pedaços de pau e pedra, foram para cima dele, bateram nele, até que ele ficou no chão inconsciente, arrastaram ele para o canto, continuaram com a procissão, os discípulos levaram ele para uma casa, 2 dias depois, ele morreu, louco por Jesus. Você quer ver agora algumas histórias de loucos por Jesus de fora da Bíblia? Martinho Lutero. Lutero não era normal. Ele enfrentou tanta coisa. Esse homem enfrentou o mundo para falar do seu amor por Jesus. Ele não aceitava um cristianismo falso. Ele queria viver Jesus na sua intensidade. Meu irmão, escute o que eu vou te dizer. Em Belo Horizonte, houve o caso de uma freira que tomou a urina da Madre Superiora para ver se encontrava paz. Lutero era assim, só que Lutero era um pouquinho pior. Porque Lutero tinha depressão profunda, porque não encontrava paz. Quando esse homem descobriu a fé na palavra de Deus, ele se tornou um homem que não parava por causa de nada. E ele começou a buscar a Deus, e começou a ensinar, e começou a falar das suas ideias, e aí o condenaram, o expulsaram, o julgaram, e ele disse: eu não me importo, contanto que eu fale do amor que me salvou, eu não me importo, eu não me importo. Ele não foi morto no final da sua vida, ele morreu aos 64 anos de idade, e ele morreu dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E morreu. Um homem que você está sentado aqui hoje, quem sabe você não sabia disso, mas foi por causa da loucura de Lutero, lá na Alemanha, em 1517, de pegar um pedaço de papel e pregar na porta de uma igreja, um monte de regras contra a igreja da época. É por isso que nós estamos sentados aqui hoje com esse livro preto debaixo do braço. E a gente não sabe às vezes disso. Quer ver um outro louco por Jesus, uma pessoa louca? Pessoa que não tinha, esse camarada ele era realmente uma pessoa que desafiava. Cândido. Esse homem liderava uma legião de soldados romanos, 40 soldados romanos. Esses soldados se converteram a Cristo, a legião do trovão. Sabe o que eles fizeram? O imperador Aurélio chamou-os à frente e disse: vocês vão negar a Cristo ou não? Aquela tropa de 40 soldados romanos, no ano 320, na Turquia, eles disseram: não vamos negar a Cristo. Ah, não vai não? Arrancou a roupa de todos eles e os colocou nus num lago congelado, os 40. E Cândido à frente deles. Esse homem abraçou, todos se abraçaram e começaram a orar. E o lago gelado à noite começou a cair. E eles diziam uns para os outros assim: quantos dos nossos companheiros nós já vimos morrer no campo de batalha por fidelidade a um imperador carnal? E agora nós, será que vamos fugir dessa batalha para agradar o imperador celestial? Será que nós vamos sair fora daqui e vamos amarelar na hora que é para defender o nome de Jesus, e não amarelamos na hora de defender o nome do César? Quando os dias raiou e eles já estavam quase mortos de hipotermia, o governador romano o imperador mandou colocar bacias de água quente ao redor do lago. E disse para eles: olha, é só negar o nome de Jesus, que vocês vêm tomar esse banho quente e comer uma comida maravilhosa. Um dos soldados não aguentou, saiu do lago, negou a Cristo e tomou banho quente. Haviam várias legiões ao redor do lago, protegendo para eles não fugirem. Um dos soldados que estava vigiando tirou a sua armadura, entrou no lago congelado e disse: eu também quero morrer com eles, eu também sou um soldado de Cristo. E os 40 morreram. Na Ásia, 1966, entraram num país da Ásia, no horário do culto, e aquele líder muçulmano pegou a Bíblia, jogou no chão e falou: só sai vivo daqui quem cuspir na Bíblia. Começaram a vir pessoas, pegavam a Bíblia, cuspia, saía do culto. Começaram a vir pessoas, cuspiam, saíam do culto. Uma menina de 14 anos pegou a Bíblia, limpou no peito, beijou e falou: Senhor Jesus, o que é que estão fazendo com o Senhor? Pastor Heim e seus 5 filhos, lá no Camboja, 1962. Ele foi condenado à morte com seus filhos por pregar o Evangelho. Eles tiveram que cavar as próprias sepulturas. E aí, na hora de serem mortos com um tiro na nuca, ele falou: deixa eu fazer uma oração com a minha família.
E no meio da oração, o filho mais velho saiu correndo e entrou na floresta, e os soldados não viram. E aí quando os soldados abriram os olhos no final da oração, viram que o menino tinha fugido, que eles iam perseguir o menino para matar. O pastor falou, não, pera um pouquinho. E o pai começou a gritar, filho, eu sei que você está me ouvindo. Ou você vai morrer nas mãos dos soldados, ou comido por bichos. Não é melhor voltar, morrer com papai e mamãe, e jantar com Jesus daqui a pouco? O menino saiu do mato chorando, de cabeça baixa, se ajoelhou junto com a família, mas aí nenhum soldado tinha coragem de atirar, porque a cena tinha sido muito comovente. Aí veio um soldado que não tinha visto nada, e atirou, e matou todos eles. Nikolai Kamara, na União Soviética, em 1970, esse homem era ovelha de um pastor que foi preso. Esse pastor foi torturado, até a língua dele pregaram no chão com martelo, porque queriam que o pastor entregasse o nome das 52 ovelhas que havia no seu rebanho. Sabe o que o pastor disse? Eu sou um doido por Jesus, pode me arrancar as unhas, arrancar a língua, arrancar os olhos, eu não entrego os meus irmãos. Não entrego. Sabe o que fizeram? Foram lá na casa do Nikolai, sabiam que ele era a ovelha dele, trouxeram o Nikolai diante do pastor e falaram, agora nós não vamos torturar você, nós vamos torturar o Nikolai se você não entregar o nome das ovelhas. O pastor já doido, ele falou, eu não suporto mais isso. O Nikolai falou, não pastor, não entrega ninguém. Eu estou tendo agora um dos maiores privilégios da minha vida, que é sofrer por amor a Cristo. Aí o rapaz falou, vamos cortar sua língua agora. Ele falou, pode cortar, deixa só antes eu pronunciar o nome mais lindo da terra, Jesus. Pode cortar. Cortaram a língua do Nikolai. Aí disseram, agora vamos vazar seus olhos. E o pastor, desesperado, vazaram os olhos do Nikolai e o mataram diante do seu pastor. Na Romênia, 1956, vários soldados comunistas entraram no culto e falaram, quem for de Jesus para valer, fique aqui desse lado. Quem negar a Cristo, passe por lá de lá, que nós vamos matar todos os crentes. Aí, um grupo grande passou para o outro lado da igreja, negando a Cristo. Aí, de última hora, aquele comunista disse, olha, eu não sei porquê, mas eu não vou matar vocês que negaram a Cristo não, pode ir embora. Aí todos foram embora. Aí ele virou para aqueles crentes que ficaram e disse, olha, nós não somos comunistas não, nós somos crentes. Só que nós queríamos adorar a Deus com vocês, mas sem os nanicos, sem esses crentes xarope que tem por aí. Então agora, ele disse para o pastor, pastor, pode dar sequência no culto, porque agora quem está aqui é o povo de Deus. São várias histórias. O pastor Kim e as suas 26 ovelhas, na Coreia do Norte, 1960, foram levados diante de um palanque enorme e disseram, negue a Cristo. Não vamos negar a Cristo. Ah, não vai não? Vamos enforcar as 4 crianças do grupo. Enforcaram as 4 crianças. Aí disseram, não vão negar agora, já morreram as crianças, vocês não vão negar a Cristo. Não, então eu vou matar vocês de uma morte muito pior do que a morte dessas crianças. Deitaram aquelas 23 pessoas na avenida principal e vieram com um rolo compressor, passando por cima deles. Só que eles ergueram as mãos para os céus e começaram a cantar, cante comigo. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder a seus filhos dará. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel. E todos morreram na presença de Deus. Jack Hamill, 1992, 13 anos atrás. Ela era da Austrália, foi com 15 jovens da igreja dela pregar numa prisão na Indonésia. Quando ela chegou ali, ela evangelizou, ganhou prisioneiros para Jesus.
3 dias depois, quando eles estavam indo embora, no final daquele trabalho ali, houve uma rebelião na cadeia. Pegaram aqueles missionários como escudo humano, e eles ficaram mais 3 dias reféns. Durante aqueles 3 dias, a Jack, de apenas 18 anos, foi estuprada repetidas vezes. Mas ela falava tanto de Jesus para os seus sequestradores, que um dos sequestradores disse para os sequestradores: a partir de agora eu não quero ser mais sequestrador, eu quero que vocês me prendam, eu quero ser tratado como eles, eu aceito a Cristo aqui agora, por causa do que eu estou vendo na vida dessa menina aqui. No final dos 3 dias, a polícia invadiu o presídio. Na troca de tiros, a Jack foi usada como escudo humano, tomou um tiro no peito e morreu. Quando aquela equipe voltou para casa e foram limpar o quarto da Jack, descobriram uma carta onde ela havia escrito que Deus já havia mostrado para ela que ela não voltaria viva da Indonésia, que ela morreria de um tiro na hora de uma rebelião dentro da cadeia. Mas ela encerrava a carta dizendo: pouco me importa, contanto que eu possa mostrar todo o meu amor por Jesus. Quero que você ouça o que eu vou ler aqui para você. Escute isso. Atualmente mais cristãos são mortos por causa da fé em Jesus do que no auge das piores perseguições do Império Romano. A Enciclopédia Cristã Mundial afirma que só em 1998 mais de 156 mil cristãos foram mortos no mundo. Não é morto porque deu cheque sem fundo ou mexeu com a mulher dos outros, não. Foi morto por crer em Cristo. 156 mil morreram em 98. 164 mil foram executados em 99. 170 mil perderam a vida no ano 2000. E nesse ano de 2005, mais de 200 mil Jesus Freaks serão mortos ao redor do mundo. De acordo com a interpretação anual do Mega Censo Cristão, feita por David Barrett e Todd Johnson, mais de 70 milhões de cristãos em todo o mundo já foram mortos por sua fé, desde Estevão, o primeiro mártir. São aproximadamente 550 cristãos mortos ao redor do mundo por dia. Isso equivale a 23 mártires por hora. Isso equivale a um herói da fé morrendo a cada 3 minutos. E aqui não estamos falando dos milhares que todos os dias são perseguidos, que têm seus bens confiscados, que são separados da família, que são aprisionados e torturados, e que apesar de tudo, não chegam a ser mortos por sua fé, apesar de nunca negarem a Cristo. Eu poderia ficar aqui contando tantas histórias para você, mas eu quero só encerrar dizendo os 7 segredos desses homens, rapidamente. Primeiro segredo dos loucos por Jesus. Primeiro segredo: eles nunca negam Jesus. Saia daqui desse celular decidido a nunca negar Jesus. Quando te perguntarem sua religião, diga: eu sou servo de Cristo. Se na sala de aula te perguntarem, rapaz, não vai falando primeiro que você é flamenguista ou cruzeirense ou atleticano, que a sua estigma, que a bandeira sobre você não seja o seu time de futebol, nem a marca da roupa que você usa, mas que a bandeira sobre a sua vida seja o nome lindo de Jesus. Amém. Deus vai te honrar se você fizer isso. Chega no primeiro dia de aula, seja no cursinho, seja na aula de computação, seja na natação, seja na faculdade, no primeiro dia, já mete Jesus no peito, chega lá, fala: moçada, ó, eu sou do homem, não mexe comigo. Quem sabe tem alguém aqui que os seus amigos têm contado piadas pornográficas para você. Sabe por quê? Porque acham que você gosta, porque você não estabeleceu a linha no início. Você é conhecido por quê, hein? Eu não vim aqui, queridos, escute. O Senhor está fazendo assim em mim. Fala. Qual é a marca número 1 da sua vida? Você é conhecido por quê? Quando você encontra um grupo de pessoas e você sai, o que eles falam a seu respeito? Ah, lá vai ali a pessoa teimosa, lá vai ali a pessoa cri-cri, lá vai ali a pessoa emburrada, lá vai ali o fiscal de igreja, lá vai ali o sensual, lá vai ali a namoradora, lá vai ali. Sido dito a seu respeito. Sabe o que eu quero que seja dito a meu respeito? Eu disse lá na minha juventude:
Eu não quero elogios na hora que eu morrer. Eu só quero que seja dito assim: estamos aqui hoje para enterrar um doido por Jesus. Falasse o que fosse com Jesus, com Lucinho, ele gostava. Mas quando o assunto era Jesus, ele pirava. Quando o assunto era Jesus, meu irmão, posso te falar uma coisa? Se você assistisse um jogo da seleção brasileira do meu lado, quem sabe alguns aqui vão se escandalizar, porque eu morei fora do Brasil há alguns anos. Então quando a seleção entra em campo, eu entro junto com os caras. Eu sou daquele que põe a mão no peito e canta o hino nacional e chora. Eu sou daquele que fica de pé e fala: não pode! Como que esse homem joga a bola o dia inteiro e perde esse misericórdia, esse homem? Aí sabe o que eu ouvi pessoas dizendo? O Lucinho pode dar esse show que dá, porque para Jesus ele é 100 vezes mais doido. Aí um cara que está do lado falou assim: é mesmo? Falou: vai lá no culto de jovem, você vai ver. Meu irmão, não tem um culto que eu tenho que chegar em casa, que eu não tenho que tomar um banho, porque eu saio melado, eu pulo, eu sapateio. Jesus, meu irmão, é tudo de mais lindo nessa vida, e por Ele eu estou disposto a tudo. E se nessa noite não pulsa em você esse desejo de ser um louco por Ele, essa radicalidade, eu quero te dizer: Jesus quer atrapalhar você um pouquinho. Jesus quer tirar você do seu eixo um pouquinho, quer atrapalhar o seu cabelo um pouquinho. Você está muito certinho demais, e o mundo não é dos certinhos, o mundo é dos doidos. Os certinhos nenhum tem seus nomes na Bíblia, os doidos têm. Os certinhos não estão ganhando as nações para Deus. O tema desse congresso é missões. Eu estou dizendo para você, o primeiro segredo deles é: eles nunca negam a Cristo. Segundo segredo, nunca param de falar de Jesus. É chato ficar perto de um Jesus Freak. O assunto deles é Jesus. É Jesus. Aí Jesus, quando cansa, fala de Jesus. Aí você fala: pelo amor de Deus. Você senta para assistir um futebol com eles, aí a pessoa fala assim: ah lá, o time de Deus é igual aquele ali, ó, só faz gol. Pelo amor de Deus, vamos falar de futebol um pouquinho. Não, meu negócio aqui, ó, Jesus, Jesus, Jesus. Um Jesus Freak enche o bolso de folheto e sai na rua entregando folheto. Senta no ônibus, a pessoa está com aquela cara emborrada, pedindo para ninguém conversar. O Jesus Freak cutuca e fala assim: oi, tudo bem? Deixa eu te falar um negócio. Eu acabei de sair da Pinel e vim te falar um negócio. Jesus, você precisa de Jesus. Meu pastor é um Jesus Freak, ele é doido. Doidinho de pedra, meu pastor é doido. Meu pastor, gente, eu fui comprar um carro com ele outro dia. Ele fez um culto num lugar, o vendedor estava fumando e falou assim: eu posso orar por você? Foi a primeira frase que ele falou. Ele não se apresentou, não falou pá do Senhor, não falou que era pastor. Ele foi chegando e falou: você fuma, jovem? Fumo. Posso orar por você? Eu sou pastor. Tira o cigarro, põe no chão, pisou, pôs a mão na cabeça e foi pegando os outros vendedores no pátio, gente, e os compradores do lado esperando. E começou a orar, começou a orar, começou a orar. Está todo mundo na igreja hoje, sabe por quê? Meu pastor não amarela, meu pastor não fala assim: agora não é o melhor momento. Jesus Freak está pouco se lixando. O pessoal está falando do Glauco e da Nordinha para todo lado. Por que nós não vamos falar de Jesus? Agora eu mexi no calo da moçada, hein? Terceiro segredo desses homens: nunca negociam com o pecado. Falou em pecado, eles falam: eu estou fora. Um jovem na minha igreja, bonito, modelo, estava sentado na sala de aula na faculdade. A moça da frente virou para do lado e falou: ontem eu transei com meu namorado. Ah é? Foi nessa e nessa posição, desse jeito. Ele falou: opa, peraí. Eu não estou pagando faculdade para ficar ouvindo isso aqui não. Vocês duas vão falar dessa pornografia lá fora. Elas olharam para ele e falaram: o quê? Um homem que não quer ouvir falar sobre transa? Ele falou: você é doido, você é flamenguista, você é hippie, você é, o que é? Você é? Ele falou: I am a Jesus Freak. Eu sou um doido por Jesus. Ele disse que na hora que ele falou isso, toda a sala veio em cima dele. Ele falou: pastor, eu virei igual doce, e os mosquitos vieram tudo em cima de mim. É mesmo, velho? Você é crente? Sou crente. Ele já levou alguns desses jovens lá para a igreja, que já se converteram e já são doidos igual ele é doido. O Jesus Freak não negocia com o pecado. O que mais? Quarto,
Eles nunca perdem oportunidades de fazer o bem. Nunca. Uma pessoa apaixonada por Jesus, ele não está só pensando no dele, ele está pensando em abençoar os outros. Eu poderia contar história atrás de história atrás de história, de homens e mulheres aqui que morreram por ajudar os outros. Eu estou lançando o livro 2 desse aqui, que só conta a história de pessoas dessa época, que fizeram loucuras para Deus. Quinto segredo: eles não se importam consigo mesmos. Eu estou dizendo para você isso aqui em nome de Jesus. Deus quer fazer de nós pessoas radicais por Ele. Quantos querem ser radicais assim por Jesus? Não se importe com você não. Vou te dar um conselho nessa noite. Você vai vir aqui ao altar daqui a 1 minuto e faça um negócio aqui no altar. Entrega o seu filme para Jesus. Fala: Jesus, estou entregando meu filme. Queima ele aqui, Jesus, ó. Está queimado. Aí quando alguém falar que o seu filme está queimado, você fala assim: eu sei, fui eu que queimei. Não estou ligando não. Eu estou igual rádio velho, meu filho. Eu não estou nem ligando. Pode falar o que quiser, pode pensar o que quiser, só não toca no meu Jesus. Esse aí é pau de dar em doido. Esse aí vai para o céu. Esse aí é dos meus. Penúltimo segredo deles: eles não aceitam nada que está fora da Bíblia. Nada. Você quer deixar um Jesus Freak, um louco por Jesus doido? Ofereça para ele alguma coisa que não está nesse livro. Eles comem esse livro de manhã, de tarde e de noite. Eu quero te dar um conselho hoje: deixe Bíblia em tudo quanto é lugar da sua casa. Deixe Bíblia. Leve Bíblia para a fila do ônibus, para dentro do ônibus, para a fila do banco. Leve Bíblia para a faculdade. Tem jovens na minha sala de aula que estão abrindo Bíblia na carteira, e quando a aula está chata demais, eles estão lendo a Bíblia. Bíblia, 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 Bíblia. Pastor, não é fanatismo, não. Como nós já queimamos o filme no ponto anterior, nós não estamos nem aí. Pode falar. E o último ponto para nós orarmos: Jesus Freaks, loucos por Jesus, nunca perderam o fogo do primeiro amor. Você fala Jesus com eles, os olhos enchem de lágrimas, o coração bate mais forte. É como se fosse um caso de amor. É uma coisa que não tem explicação. E eu quero contar a última história. É a história de Adriano e Natália. Em 165 depois de Cristo, em Roma, Adriano tinha sido considerado um dos melhores soldados romanos daquela época. E o imperador tinha dado para ele uma função nova, que era conduzir os cristãos à presença do imperador para serem condenados e depois levá-los para o lugar de execução. Só que Adriano ficou incomodado, porque ele viu nesses homens uma coragem e uma paz que ele nunca viu, nem no campo de batalha, nunca. Os cristãos chegavam diante do imperador, eram condenados à morte, aí eles iam cantando para o lugar de execução. Chegavam lá, cantavam um hino. Isso é doido. Um dia ele não aguentou, chamou um daqueles cristãos que estava para ser executado e falou: qual que é o segredo dessa sua paz no meio da morte, na hora da morte? Ele falou assim: é minha loucura por Jesus, eu sou louco por Ele. Ele ficou intrigado com aquilo. Sabe o que ele fez naquela hora? Ele não esperou 1 minuto. Ele saiu de trás daquele grupo de 50 crentes, chegou diante do imperador, se curvou e disse: imperador, eu quero dizer algo. Inclua o meu nome na lista desses 50 que vão morrer. Eu acabei de entregar a minha vida nas mãos de Cristo. Aí o imperador Galérios falou, tentou persuadi-lo, tentou convencer, não teve jeito. Ele falou: não, deixa o meu nome aí, eu sou de Jesus. O que ele não sabia é que a esposa dele, Natália, tinha se convertido secretamente poucos dias antes e já estava orando para a conversão dele. Adriano foi colocado na cadeia. Aí em casa chegou a notícia para Natália: olha, seu marido foi preso porque confessou Jesus diante do imperador. Ah, é? Vou visitar meu marido. Chegou lá e falou: bem, eu sou cristã também, eu orei por você, que legal. Os dois vibraram. Aí Adriano falou: eu só tenho medo, meu bem, eu tenho medo de na hora de provar essa minha loucura eu não ter coragem.
Ela falou: o Senhor vai te dar forças. Aí Adriano perguntou: você prefere ser viúva? Ele disse: eu prefiro ter um marido morto, louco por Jesus, do que um marido vivo. Pamonha. Eu prefiro. Sabe o que aconteceu? Na noite anterior à execução de Adriano, porque ele tinha sido um bom soldado, o imperador liberou para ele passar a última noite com a esposa em casa. Quando ele veio caminhando pelo caminho para chegar em casa, para se deitar com a sua mulher e ter a última noite com ela antes de ser executado na manhã seguinte, quando a esposa viu, quando Natália viu Adriano vindo pelo caminho, ela fechou a porta e fechou a janela da casa e falou: não deixa esse homem entrar aqui, porque ela achou que ele tinha negado a Cristo e por isso ele tinha sido solto. Ela ficou lá dentro berrando, falando: você não é meu marido, eu não te recebo, você negou Jesus. E ele batendo na porta: meu bem, deixa eu falar. Finalmente ela parou de gritar e falou: eu não neguei não, eles me liberaram uma noite só. Aí, meus irmãos, eles entraram. E aí a próxima parte aí a gente pula. No outro dia os dois foram de mãos dadas. Quando chegou lá, Adriano assistiu os seus irmãos na fé, todos sendo colocados em camas, e os soldados pegavam grandes martelos e batiam nas pernas e nos braços e na barriga, e os cristãos estavam morrendo de hemorragias internas. Na hora dele, ele foi revestido da mesma coragem que ele havia visto na vida daqueles homens. Ele se deitou na cama, Natália segurou os seus pés e bateram nele com aqueles martelos. Ele morreu. Na hora que foram queimar os corpos, veio uma grande tempestade que apagou o fogo. Os soldados romanos foram obrigados a devolver os corpos para as famílias. Natália pegou o corpo do marido, levou para perto da casa dela, numa colina, e enterrou ali. Alguns meses depois, encontraram o corpo de Natália falecido em cima do túmulo do seu marido. Ela não se matou, ela morreu de amor. Ela um dia foi visitá-lo, e os dois passaram para a eternidade para morar juntos com Jesus. Eu quero convidar você nessa noite que quer viver um cristianismo mais radical. Você que nessa noite diz: pastor, eu estou reclamando demais por causa de nada. Você que nessa noite diz: pastor, eu já fui mais cheio do fogo de Deus. Pastor, eu já evangelizei mais. Pastor, eu já adorei mais. Eu vou pedir ao pastor Marcos que a gente cante, o Rafael podia ajudar aqui, aquela canção do Ministério Apacentar que diz: a quem tenho eu nos céus além de ti? Tem uma frase daquela canção que diz assim: eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar. E quem é o sacrifício? Quem é o sacrifício? Eu. Os nanicos não querem dar nada. Os normais dão dinheiro, dão alguma coisa. Os loucos dão tudo. Enquanto o pastor Marcos louva ao Senhor, você que quer esse cristianismo radical, sem reservas, você que quer que na hora que Jesus colocar a régua de medir do seu lado, Ele diga: esse